Bem-vindos a esta emissão especial do Sob Escuta, o programa de grande entrevista da Rádio Observador, hoje com Assunção Cristas, líder do CDS, que apresenta o programa eleitoral do CDS mais logo. Haverá, presumo, novas promessas, mas algumas já são conhecidas, que são muito polémicas, e podíamos começar, se calhar, por uma delas. O CDS defende que os alunos que ficam de fora dos números clausos possam pagar o valor total da propina e entrar nas universidades públicas. Isto para os alunos com dinheiro é fácil, já sabemos. Se em vez de haver 50 vagas, houver 100 e se esse aluno ficar abaixo do número de clausos, só tem que pagar. Mas o que é que acontece a um aluno que esteja nessas condições e não tenha dinheiro para pagar a propina total? Miguel, bom dia Pedro, Rita, é um gosto de estar aqui convosco no Observador. A começar por dizer que de facto vamos apresentar o nosso programa hoje. Ele está organizado em 5 eixos. O primeiro tem a ver com a fiscalidade e libertar as famílias e as empresas da maior carga fiscal de sempre. O segundo com condições para, no país, as pessoas desenvolverem a sua vida, os seus sonhos, o seu projeto de família. O terceiro tem a ver com reformas necessárias para nos projetarmos no mundo global. Depois um quarto que tem a ver com um Estado justo e eficiente e um quinto sobre o próprio nosso território. E é verdade que ao longo deste tempo que antecedeu a apresentação do programa de uma forma sistemática, nós fomos trazendo várias medidas para todos estes eixos e depois elas agora farão sentido em todo o seu conjunto. Mas, Miguel, respondendo diretamente à questão que me coloca, a nossa opção é simples. Nós achamos que se temos as nossas universidades públicas, neste momento, a possibilidade de ter 20% de alunos vindos de fora a pagar uma propina mais elevada do que aqueles que entram nos números clausos, também devemos ter condições semelhantes para alunos portugueses que obviamente tenham mérito e, portanto, de acordo com o concurso geral de acesso, fiquem nos lugares seguintes e que também possam pagar um pouco mais, ajudando também ao próprio financiamento das universidades e, sobretudo, dando-lhes uma alternativa que hoje não têm. Hoje a alternativa é ficarem um ano à espera, irem trabalhar, eventualmente, melhorarem as suas notas, irem para uma universidade privada, pagando muitíssimo mais, aliás, mais até do que pagariam numa circunstância destas numa pública, ou alguns, tendo possibilidades, ou tendo empréstimos, por exemplo, vão para o estrangeiro procurar outras soluções. Certo, mas vamos o que é que nós achamos que se deve fazer? Dar essa possibilidade, em primeiro lugar, depois permitir aos alunos, às famílias e às próprias universidades encontrarem alternativas de financiamento. Uma das que nós propomos tem a ver, por exemplo, com os empréstimos, que é um sistema que funciona muito bem em vários países, que em Portugal, até por iniciativa e pressão do CDS, começou a funcionar, tem tido uma belíssima adesão e nós esperamos que possa ser aprofundado esse caminho. Portanto, quem não tem dinheiro tem que se endividar, é isso? Não, achamos que é possível aumentar a ação social escolar e, portanto, estas vagas serem cobertas por ação social escolar, como também é possível as próprias universidades, e eu sei do interesse de muitas faculdades em fazer isso mesmo, empenharem-se em encontrarem junto do tecido empresarial bolsas para a formação dos seus alunos. E, Miguel, isto é tão mais importante quanto nós sabemos que há uma carência enorme de pessoas formadas com boa formação, nomeadamente nas nossas universidades públicas. As empresas querem essa formação e estão disponíveis para pagar bolsas de estudo a alunos que façam essa formação. Mas eu só não percebo aí um ponto, que é o Estado decide que só tem X dinheiro para gastar nos alunos que estão no ensino superior e com esse valor define o número de clausos. A sua proposta é que, além desse dinheiro, vai gastar um dinheiro adicional, através da ação social escolar, com os alunos que entrarem abaixo dos números clausos. Miguel, portanto, o Estado vai gastar mais e, além disso, como quem define o número de vagas a abrir através da autonomia universitária são as universidades, o Estado nem sequer sabe quanto é que vai gastar a mais, não é? Não, Miguel, o que nós dizemos é muito simples. As regras sobre a ação social escolar devem ser melhoradas e devemos ter mais capacidade de ajudar aqueles alunos que não têm possibilidade, muitas vezes, de pagar a própria propina que lhes é exigida, mesmo dentro do número de clausos. Mas isso é uma coisa diferente, não é? Miguel, a regra é um bocadinho a mesma, as pessoas não podem ser inibidas de estudar se não tiverem recursos para isso. Deixe-me concluir. Mas o Estado vai gastar dinheiro que não estava a contar a gastar, não é? Deixe-me concluir a ideia. As universidades, quando abrem essas vagas, elas próprias devem ser convidadas e devem ter a iniciativa de procurar soluções. Além disso, o sistema de empréstimos para estes alunos, para todos, deve funcionar de uma maneira muito diferente. E aquilo que a mim me faz, enfim, um bocadinho de confusão, é que nós tenhamos universidades excelentes, com uma empregabilidade excelente, com pessoas, portanto, professores, investigadores e com espaço para formar mais pessoas.
as vamos procurar lá fora, o que eu acho que é muito benéfico. Atenção, acho que é muito benéfico termos alunos internacionais, estrangeiros nas universidades portuguesas, mas acho muito estranho e injusto que não possamos ter alunos portugueses a poderem também estar nessas universidades, eu só não percebi as contas, havendo essa possibilidade. Eu só não percebi as contas em relação ao dinheiro do Estado, porque quer aumentar. Portanto, o Estado primeiro decide que só tem X para aquela despesa e depois esta nova medida do CDS vai acrescentar um Miguel, Y mas esta nova que é medida do desconhecido. CDS, esta nova medida do CDS, obviamente, é discutida, é estudada e tem lei. E, portanto, o Estado saberá com o que é que pode ou não pode contar. Sabe à partida, por exemplo, que estas vagas para os alunos estrangeiros são 20%. Agora, aliás, foi aumentado. Mas quer aumentar a despesa, não é? Quer aumentar a 25%. despesa, não é? Estamos a falar de um investimento nos recursos humanos em Portugal. Estamos a falar de aproveitar aquilo que é a possibilidade das universidades formarem mais pessoas, e elas querem e podem formar mais pessoas. Simplesmente o Estado não lhes deixa, o que é estranho. O Estado não deixa porque não tem dinheiro, certo? Não, os números clausos são definidos exatamente pela capacidade de financiamento. Mas Rita, o que eu acho que faz sentido é dizer o Estado tem dinheiro para pagar aqueles que ficam num lugar de mérito nos 100 primeiros lugares ou nos 150 primeiros lugares, e dizer eu não consigo pagar todos os outros, mas as universidades dizem-me eu consigo formar mais 20% dos alunos ou mais 15% dos alunos. Mas a medida do CDS então, não está assente em coisas que não pode controlar. Eu vou o interesse encontrar das universidades, o interesse das empresas, são coisas que não sabe se pode contar. Não, mas são coisas que as próprias universidades... E, no universidades... entanto, já está a garantir Rita, que as pessoas com recursos podem entrar na faculdade pagando. Rita, são coisas que as pessoas... Não, nós nunca dissemos isso. São coisas que as pessoas e as universidades, ao abrigo da sua liberdade e da sua autonomia, podem desenvolver, e nós sabemos que elas querem desenvolver. O que eu acho estranho é que o Estado as impeça de fazer isso. Porque no limite quem paga é o Estado, não é? Que cria um obstáculo a fazer isso mesmo. Mas olha, eu até acho que se nós acharmos que isto não é uma prioridade, eu acho que para o CDS é uma prioridade. E é uma prioridade porque nós andamos por todo o país e vemos o tecido empresarial a pedir-nos mais engenheiros, mais gente formada nas mais diversas áreas, e vemos as universidades a dizer nós poderíamos fazer aqui um melhor trabalho e poderíamos formar mais gente. Portanto, para nós é uma prioridade. E eu acredito que nós encontramos soluções com as próprias universidades para que isto não tenha um custo significativo. Sobretudo, que o custo é infinitamente inferior ao ganho para toda a sociedade portuguesa e para o tecido empresarial e económico em Portugal. Acho mesmo, Miguel, se não achasse, não teria defendido. Não é isso. Mas além disso, não é um achar, como pode imaginar, nós estudamos as coisas antes de as apresentar e falamos com muita gente. Mas é por isso que nós estamos a tentar perceber, porque na realidade, e além disso, por si, a ação social escolar e as bolsas não resolvem o problema dos alunos sem recursos, porque, como muito bem disse, hoje em dia as propinas a pagar por alguém que entra nos números clausos são 856, mas a propina real é muitíssimo mais alta. A propina real pode chegar na Universidade de Lisboa aos 12.500 euros. Portanto, se o Estado apoiar esses alunos que entram fora dos números clausos com os mesmos 856 euros, por razões de equidade, imagino que seja isso, ficam a sobrar, no teto mais alto, 11.644 euros. Miguel, que os alunos sem recursos terão que ir buscar a algum lado. Miguel, vamos imaginar que estamos a falar, por exemplo, de 10 mil alunos que poderiam entrar neste esquema. Os alunos estrangeiros serão à volta de 12 mil e tal alunos, previsivelmente. Portanto, imagino que estamos a falar de 10 mil, de 7.500 alunos. Dentro destes haverá aqueles que não têm problema em pagar, porque aliás vão para as universidades privadas, muitos deles e pagam. Ou vão para outras soluções e pagam também. Portanto, uma parte não terá problema. Na parte em que tem problema é preciso encontrar soluções e é preciso corresponsabilizar as próprias universidades que têm vontade de abrir estas vagas a encontrarem soluções. E eu acho que elas são as primeiras a querer encontrar estas soluções. Para além disso, no programa do CDS, que obviamente tem muitas outras áreas e é integrado e visto integralmente, há outras medidas para ajudar toda a gente. Por exemplo, nós temos medidas na área do trabalho que os estudantes podem fazer hoje e que imediatamente o retiram daquilo que é o englobamento nas suas famílias e que os penalizam em vários momentos, que nós achamos que não deve ser assim. Até determinado montante, esse montante que um estudante que está a trabalhar com part-time recebe para ajudar a sua família, por exemplo, a custear estudos, já neste momento, dentro de números clausos, não deve ser contabilizado para efeito de agravar os impostos do seu agregado familiar e para efeito de lhe retirar quaisquer apoios. Aliás, esse é um problema que nós sabemos que existe. Quem tem a ação social escolar não pode, ou quem tem uma bolsa ao nível do ensino superior não pode
por exemplo, completar o seu rendimento com um trabalho que lhe renda em part-time 300, 400 euros por mês, porque isso automaticamente leva a uma penalização e à retirada desse apoio. Portanto, há aqui mecanismos que nós temos no nosso programa que convergem todos no mesmo sentido. Agora, esta ideia parte, se quiserem, de uma grande injustiça que sentimos e, sobretudo, uma perplexidade muito grande, que é, temos universidades muito boas, com belíssimos rankings, com grande empregabilidade, que formam pessoas bem. Temos um país a precisar de gente mais formada e de gente formada nas áreas em que o tecido empresarial precisa. E nós vemos muitas áreas onde as empresas têm uma carência enorme de pessoas. Vemos as universidades com vontade de fazerem esse alargamento dentro da sua liberdade e da sua autonomia, porque têm todos os recursos necessários para isso, e vemos o Estado a dizer, não deixamos porque não conseguimos pagar mais. Achamos que isto não é sensato, não é justo e que há uma alternativa que é preciso explorar, garantindo que não fica de fora, ou quem tiver entrado, no fundo, nesse segundo escalão de mérito, digamos assim, não fica impossibilitado de estudar se não tiver capacidade para pagar uma propina mais elevada. Assunção Cristas já falou aí da questão dos impostos, já deixou aqui garantias de que as medidas que o CDS tem apresentado foram estudadas, foram enfim, medidas, e já anunciou também publicamente que a prioridade número 1, enfim, a grande prioridade do CDS é baixar os impostos. Com a situação como está neste momento a nível mundial, com a questão da China e dos Estados Unidos, aquela guerra comercial, com a questão do Brexit, com a questão da possível recessão da Alemanha, se houver de facto um momento de crise internacional na economia, o CDS continua a manter a garantia de que pode baixar os impostos? Pedro, o CDS trabalha com base numa perspectiva conservadora. Aliás, estou a usar as palavras do Primeiro-Ministro, que diz que foi conservador o programa de estabilidade que apresentou a Bruxelas, que é uma perspectiva de crescimento que nós achamos que é um crescimento modesto. As nossas medidas do programa eleitoral vão no sentido de termos um crescimento bastante mais generoso do que esse, porque eu acho que nós devemos nos projetar e aproximar de países como a Irlanda e não ficar abaixo de um crescimento de 2%. Devemos ser mais ambiciosos nisso e por isso é preciso fazer reformas, é preciso ter políticas, a fiscalidade é uma delas, mas há outras. Mas dizer-lhe que nós olhamos para um cenário que foi apresentado em Portugal, foi apresentado em Bruxelas e foi validado como sendo um bom cenário. Eu não posso estar a projetar coisas com base em fantasmas ou diabos que são levantados de quando em vez, mas que nós já ouvimos falar há 2 anos que vai aparecer uma crise, ela ainda não apareceu, felizmente. Também sabemos que a economia nos diz que ela aparecerá, não se sabe é quando. Agora, o nosso dever enquanto atores políticos e enquanto partido político é apresentar propostas para nos preparar melhor para uma dita situação pior, menos boa, quando ela aparecer, sendo que nós não sabemos quando é que ela vai aparecer. E, portanto, a nossa opção é muito simples. Ou não fazemos nada e esperamos que apareça o problema e não vamos estar preparados para o enfrentar, ou fazemos tudo o que está ao nosso alcance para quando um problema chegar, daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 2 trimestres, não sabemos, quando ele chegar, nós estamos mais preparados. E nós achamos no CDS que a fiscalidade faz parte destas ferramentas de nos preparar melhor para situações mais difíceis. Por outro lado, também achamos estranho que durante este tempo todo estava tudo muito bem, mas não havia margem para baixar impostos. Agora, supostamente, vamos chegar a um tempo de equilíbrio das contas públicas. Vai haver um superávit orçamental. E aqui, Del Rey, também não é tempo de baixar impostos porque veio uma crise. Desculpem, então quando é que é tempo para baixar impostos? Nós achamos que baixar impostos é benéfico para a economia. Achamos que baixar impostos é benéfico para a vida das pessoas. Isso dá sentido ao seu trabalho. As pessoas trabalham e faz sentido trabalhar porque a seguir vão ver o resultado do seu próprio trabalho e vão poder viver um pouco melhor e vão poder perspectivar a sua vida e planear a sua vida. Na verdade, as empresas, tendo menos impostos, como nós vemos na Irlanda, porque é que nós dizemos que queremos chegar em 6 anos a 12,5% no IRC? Por uma razão muito simples, porque nós olhamos para a Irlanda e percebemos que um país que também sofreu um resgate como Portugal, neste momento cresce a níveis muito superiores, a 4% a 5%. Não se deverá apenas à taxa de IRC. Tem um perfil, mas olha que a taxa de IRC, 12,5%, é ultra competitiva e na altura a Troika na Irlanda quis que eles aumentassem e eles fizeram fim-capé, fizeram outras coisas, mas não mexeram na taxa de IRC. Porquê? Porque sabiam que isso era crítico para atrair investimento e para manter investimento no seu país. A Irlanda tem uma economia com 120% de exportações. Portugal está nos 44%, os últimos dados apontam para 44%.
quando o governo anterior começou, estava em 29% de exportações. Portanto, é um caminho que é preciso fazer. E o que nós achamos é que a fiscalidade é uma das áreas onde é preciso fazer uma reforma. Achamos que é justo para as pessoas, porque as pessoas esforçaram-se muito e sacrificaram-se muito. A questão é se o que propõe é realista. Falou é realista, com certeza. Pedro, é realista. Que ainda não chegaram, mas eles, é realista porque se baseia, de vez em quando chegam, aliás, como sabe, fez parte de um governo que teve de lidar com uma Pedro, situação complicada. Dizer duas coisas. Primeiro, é realista. E tanto é realista que nós até dizemos, por exemplo, que a baixa do IRC para uma redução para todos os escalões de 15% deve ser feita ao longo de 4 anos. E até dizemos que deve começar em 2021. Porquê? Porque é em 2021 que começa a folga orçamental, o superávit. Nós dizemos que esse excedente deve ser utilizado da seguinte maneira: 60% para baixar imposto para todos os portugueses, portanto, trabalhadores do setor privado, do setor público, todos, e os outros 40% para baixar a dívida, que é outro aspecto crítico, e sim, temos que estar mais preparados quando houver um problema. Fazer uma promessa de baixa de impostos e pronunciada, nomeadamente no IRS, e chegar a 2021 e afinal o excedente não existir. Porque, Rita, posso lhe dizer uma coisa, a nossa prioridade número 1 é baixar impostos. E se as coisas se alterarem, nós trataremos de fazer cortes na despesa conformes há uma vontade e uma prioridade política de baixar impostos. É a nossa prioridade número 1. Esses cortes na despesa pode fazê-los. Já identificou onde é que faz esses cortes? Rita, é importante para nós baixar impostos por várias razões. Primeiro, porque achamos que isso é essencial para termos uma economia mais competitiva e mais preparada para esses embates. Mesmo em ambiente de crise. Nós queremos... Rita, vamos ver uma coisa. Há duas coisas que nós podemos fazer. É cruzar os braços e não fazer nada e esperar que a crise chegue. E há outra coisa que nós podemos fazer, e eu acho lamentável que ao fim de 4 anos em que se tenha dito que não há crise nenhuma, e quem fala em crise aqui de El Rei está a levantar um diabo, agora de repente, em vésperas de eleições, sirva ao Primeiro-Ministro falar de uma crise. Ora, aquilo que nós vemos é um programa de estabilidade apresentado em Bruxelas, que eu acho que até tem um crescimento pouquinho. Devemos ir muito além daquilo. Para irmos além daquilo, o que é que nós precisamos fazer? Um conjunto de reformas que o CDS propõe, por exemplo, não sabe se vão acontecer. Uma baixa de IRC, se depender do CDS, vão acontecer, e se tivermos força nas urnas, vão acontecer. Portanto, não acredita numa crise em breve prazo? Acredito que nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para nos prepararmos para qualquer circunstância, para qualquer cenário, seja ele de crise ou não. Acho que 4 anos, não acho, disse muitas vezes no Parlamento e em todos os orçamentos, em todos os programas de estabilidade, dissemos e propusemos que este foi um tempo perdido do ponto de vista das reformas do país para nos prepararem para uma situação menos fácil. E também foi um ponto perdido do ponto de vista da fiscalidade ligada às empresas. Recorda-se que um acordo que foi feito em tempos com o Partido Socialista nos levaria hoje já a um IRC de 17%, ele continua nos 21%. As empresas estão asfixiadas, não conseguem investir, estão asfixiadas por impostos, por taxas que todos os anos têm crescido. Nós temos a maior carga fiscal de sempre, e isto não é do domínio da opinião, não é opinativo, é um facto registado nas nossas contas e, portanto, perfeitamente objetivo. Temos a maior carga fiscal de sempre e isso não ajuda a nossa economia, nem nos prepara para situações menos fáceis que possam vir a acontecer quando vierem a acontecer. E se isso acontecer e havendo a prioridade para baixar os impostos, que obviamente é um corte na receita do Estado, já nos disse que se isso acontecer vai cortar na despesa, não é? Onde? Não nos diga, por favor, que é outra vez os consumos intermédios. Miguel, favor, não lhe vou dizer porque aquilo que eu lhe vou dizer é muito simples. Nós trabalhamos e tivemos essa seriedade intelectual para poder haver comparação nos vários programas eleitorais. Trabalhamos sobre um documento oficial validado por Bruxelas. Não inventámos outros documentos ou não criámos outros cenários que poderíamos legitimamente ter feito, mas não o fizemos precisamente para não sermos criticados por isso e para podermos comparar o que é comparável. E o que dizemos é que está previsto um conjunto global de despesa. Nós achamos que com as nossas propostas é possível baixar impostos e ter uma dinâmica da economia benéfica. Se houver um problema, como toda a gente benéfica antecipa, e melhorar. Vai cortar onde? Miguel, se houver um problema, provavelmente o CDS não está no governo e não antecipou reformas que nos ajudam a estarmos mais robustos para esse problema. Aliás, eu começo a achar que se toda a gente acha que vem aí uma crise, o melhor mesmo é despachar já o governo do Partido Socialista, porque se há coisa que nós sabemos é que eles não sabem tratar de crises, sabem pôr o país numa crise e sabem afundar o país. E, portanto, se toda a gente de repente acha que vai acontecer alguma coisa muito má daqui a pouco tempo, então é melhor mudar o governo já. Para quê? Para rapidamente podermos pôr em marcha propostas que nos ajudem a estar mais preparados para uma qualquer circunstância dessas, que infelizmente não é isso que está a acontecer. Mas a questão é que vai apresentar-se a eleições e
está a apresentar o seu programa, já estabeleceu prioridades e já disse aqui também que, se não for possível fazer as coisas como tem previsto, o CDS vai cortar na despesa. Pedro, a questão é saber se o CDS já identificou algumas áreas onde esse corte possa ser feito, ou se está a fazer apenas uma questão vaga. Sim, claro, mas eu respondi à vossa pergunta. E a prioridade do CDS é muito clara. É, pegando num programa de estabilidade que está apresentado com um cenário macroeconómico e validado em Bruxelas, dizer o que é que nós fazemos neste contexto. E o que vocês me estão a perguntar é se o contexto todo mudar. E eu, o que vos digo é, com as propostas do CDS, e se o CDS tiver poder para executar as suas propostas, o cenário muda, mas muda para melhor. Porquê? Porque nós vamos fazer reformas na área da justiça, porque nós vamos fazer reformas na área da educação, porque nós vamos fazer reformas na área da formação profissional, por exemplo, tendo empregabilidade na formação que é feita, coisa que não existe atualmente, indo ao encontro da necessidade das empresas e da escassez de mão de obra, que é um dos problemas cimeiros principais que as empresas nos colocam em todo o país. Quando eu vou ao setor metalúrgico, o que me dizem é preciso quer de engenheiros até soldadores. Quando vou para novas tecnologias, o que me dizem é nós não temos gente suficiente formada na área digital. Como é que a revolução digital está aqui em todo o lado e nós não temos no nosso catálogo de formação nada direcionado para a formação digital? Isso é ultra urgente preparar. Quando nós olhamos para a justiça que continua a funcionar mal, nós sabemos que é preciso uma série de alterações nesse domínio, nomeadamente retirando bagatelas judiciais dos tribunais, pondo-os nos julgados de paz, alterando os julgados de paz para que haja garantias, obviamente, de defesa das várias partes. Sabemos que é preciso reformular as condições de acesso ao direito, porque hoje, por exemplo, uma pequena empresa que tenha dificuldades, que tenha uma dívida para cobrar, não consegue ir para o tribunal porque não tem forma de pagar as custas judiciais. Portanto, isso tem que ser mudado. Também há reformas na administração pública que Também há reformas na administração pública, já lá irei. Estão alinhadas no programa do CDS. Sim, senhor. Deixe-me só dizer, já falarei. Por exemplo, na relação entre o Estado e a autoridade tributária e os contribuintes, vemos que não faz sentido uma empresa, e aconteceu já em vários casos, as empresas acabarem por ir mesmo à falência quando são credoras do Estado. Desde logo, esta ideia de uma conta corrente que é preciso começar a desenvolver de forma mais significativa é uma prioridade para nós. As empresas que têm dinheiro a haver do Estado, portanto, que são credoras do Estado, devem poder utilizar esse crédito para descontar nos impostos que têm que pagar ao Estado. Tudo isto são coisas que alteram e podem alterar profundamente o nosso perfil económico. Pública, porque é muito importante esta parte. E tem falado muito nisto, tem falado na necessidade de rejuvenescimento da administração pública, de valorização do mérito, tem dito até, defendido a existência de alguma consequência para quem trabalha menos, a frase é sua. Está a pensar em que medidas concretamente? Por exemplo, despedir funcionários públicos faz parte estou a pensar medidas? Em primeiro lugar, em identificar bem aquilo que é preciso que a administração pública faça e faça melhor. Aquilo que tem de ser alterado quando já estamos no mundo digital. Não faz sentido hoje todos nós podemos fazer uma série de coisas através da internet, continuarmos a pagar o mesmo e os funcionários serem os mesmos. Não faz sentido. Alguma coisa tem que se transformar profundamente. Faz-nos todo o sentido que a administração seja rejuvenescida e tenha gente com competências diferentes e com mais competências em áreas onde é carente. Outra coisa que nos faz sentido é que alguém possa entrar para a administração pública a meio da carreira, digamos assim, não para um lugar de base, porque isso permite pessoas que estão na sua vida privada e que têm experiências profissionais relevantes em muitas áreas onde a administração pública é carente, poderem entrar a meio e com isso dar uma ajuda significativa a uma transformação da administração. Achamos que os serviços, as pessoas, os funcionários têm de ser avaliados e tem de haver consequência dessa avaliação para o mérito, no fundo, ajudando a que as pessoas sintam que vale a pena e que faz sentido trabalhar também mais na administração pública porque são mais recompensados, como também faz sentido que quem não fica tão bem seja, por exemplo, proposto um programa para mudar as suas funções, para se requalificar, para poder... Nesta reforma que o CDS propõe da administração pública, Rita, faz parte uma redução do número de funcionários públicos? Faz parte uma avaliação muito significativa daquilo que são os funcionários que nós precisamos, e eu acho que há áreas onde nós temos funcionários a mais e há áreas onde nós temos funcionários a menos. Mas é só transferir de uma área para outra? Não é transferido de uma área para a outra, e por isso é preciso perceber como é que as transformações se fazem. Agora, o que nós sabemos... Reduzir e despedir pessoas na função pública? Não, eu não direi isso, até porque o Tribunal Constitucional não o deixa. Então. O Tribunal Constitucional, como se sabe, não deixa nem despedir pessoas, nem baixar salários.
E, portanto, eu acho como que é que faz essa trabalhamos, transição, então, nós trabalhamos entre com base naquilo em que existe. O que para nós é muito importante é que o mérito valha na função pública como vale em muitas áreas da nossa sociedade e deveria valer ainda mais. O número de funcionários Rita, públicos? ouça o que eu lhe estou a dizer. Estou a ouvir, mas não estou a perceber ainda. Eu não estaria a contratar funcionários públicos como este governo está a contratar. Portanto, congelar Eu estaria... as Não é contratações? congelar, não. É manter um rácio de saídas e de entradas, mas não é um rácio cego, é olhando para cada área da administração pública, percebendo onde é que nós temos falta de gente, e temos falta de gente, nomeadamente gente qualificada em áreas específicas e, desde logo, adequada, lá está, à dita transformação digital, que também chega à nossa administração pública, e há outras áreas onde nós temos pessoas que claramente estão a mais, porque são funções que deixaram de existir e que deixarão de existir no mundo digital. Ora, essas pessoas, obviamente, continuam a ter toda a segurança e toda a rede, porque tem que ser assim, não pode ser de outra maneira. Agora, nós temos que encontrar mecanismos para adequar as funções a estas pessoas, para fazer uma transformação. Rita, o que eu não acho conveniente é estar-se a contratar como se está a contratar, nem a transformar situações que têm alguma razão de ser na sua transitoriedade em situações definitivas. Não tenho um rácio na cabeça. O que eu tenho é um objetivo muito claro. É valorizar, Rita, é valorizar o mérito, é garantir que há uma avaliação na função pública que é consequente e, portanto, quem trabalha bem é premiado, quem trabalha menos bem é ajudado a requalificar as suas funções para que possa trabalhar bem nessa ou noutra área. Também é essencial dizermos às pessoas que podem entrar para a função pública a meio de uma carreira, por exemplo, e com isso ajudar a transformar a própria administração pública. É essencial olharmos para tudo o que tem a ver com carreiras e olhar para elas com toda a atenção, garantindo a sua sustentabilidade do ponto de vista financeiro. E é essencial, por exemplo, termos uma avaliação dos serviços e uma avaliação externa dos serviços, de resto, como acontece com as universidades, para garantir que o serviço no seu conjunto pode progredir. E já agora que os serviços também possam ganhar em alguma autonomia, para poderem ter as pessoas e os recursos e a forma mais adequada de conjugar todas essas pessoas. Mas deixe-me dizer uma coisa, Rita. Eu acho que uma reforma da administração pública é muito importante porque é um aspecto crítico do próprio país e da competitividade do país. Eu acredito numa administração pública onde as pessoas são valorizadas, onde o mérito é reconhecido, onde as pessoas se sentem bem e onde sentem que estão a contribuir para o país. Mas permita-me que eu lhe diga que o foco do CDS está no setor privado. Porque é o setor privado o grande motor de desenvolvimento do país. Eu não vejo os partidos a falarem do setor privado. E eu não vejo as pessoas preocupadas com as empresas, que neste momento, e os empresários neste momento em Portugal, muitas vezes são heróis, com toda a carga fiscal que têm, com toda a burocracia que têm, com as dificuldades que têm em ter mão de obra qualificada, com uma formação profissional que não lhes serve, com a falta de pessoas formadas que não conseguem reter em Portugal e que vão para outro lado e não retêm em Portugal. Porquê? Porque também não conseguem pagar salários melhores, porque têm fiscalidades muito agressivas para as próprias pessoas. Por exemplo, quando nós falamos no IRS baixar em 15%, estamos a pensar numa medida de justiça para as pessoas e para as famílias, estamos a pensar também numa medida crítica para que as empresas possam ter pessoas a trabalhar em Portugal, porque obviamente as pessoas procuram sítios onde pagam menos impostos e onde recebem mais salários. Mas há pelo menos uma coisa na administração pública que penso que acho que funciona muito bem, que é a ADSE, de tal forma que quer abrir a ADSE a todos os trabalhadores do privado. Diga uma coisa, na realidade, uma de duas, ou a ADSE deixa de ser o que é com esta medida e passa a ser uma coisa totalmente diferente, ou colapsa, não é? Miguel, a ADSE já deixou de ser o que é, ou o que era. A ADSE era um regime específico dos funcionários públicos. A ADSE passou a ser um regime voluntário para os funcionários públicos, portanto, quem quer adere, quem não quer sai, e sustentado exclusivamente pelas suas contribuições, ou seja, o Estado empregador não contribui para a ADSE. A partir deste momento, Miguel, a questão que eu lhe coloco é esta: faz sentido dois portugueses, um que trabalha no setor privado, outro que trabalha no setor público, a um ser dada a possibilidade de ter, no fundo, aquilo que é um seguro público de saúde que lhe dá liberdade de escolha e possibilidade de ter os seus problemas resolvidos. Não é um seguro de uma público forma, de saúde. Deixe-me terminar simplificando. Não é um seguro. Simplificando, Miguel. Podemos discutir isso, mas simplificando. Um é-lhe dada essa possibilidade, a outro não lhe é dada essa possibilidade. Qual é a razão? Quando o sistema é completamente voluntário, portanto não tem inscrição obrigatória, e quando o Estado empregador não põe €1 nesse sistema. Certo. Qual é a razão? Mais
Eu acho que a ADSE não funciona maravilhosamente. Aliás, tem questões e desafios de sustentabilidade. E por isso o CDS sempre disse, e eu volto a dizer, é preciso estudar, mas partir do princípio de que nós não queremos acabar com a ADSE, o que queremos é melhorar a ADSE e progressivamente, e garantindo a sua sustentabilidade, e também para isso, abrindo a outras pessoas, poder abrir a ADSE a outros portugueses que queiram ela aderir. Porque faz muito mais sentido na nossa perspectiva. Mas como sabe, um dos problemas é que na ADSE entra-se independentemente de historial clínico, seja o que for, e paga-se uma percentagem. Eu sei. Apenas. Eu pago para a ADSE, sempre e, paguei. Portanto, o que tem acontecido é que com esses 3,5% as pessoas ganham mais, a ADSE deixa de ser tão competitiva e começam a ir à procura de seguros privados e começam a sair daí. Isso é um dos desafios do financiamento da ADSE. Se abrir aos privados e se mantiver esta regra, vai ter pessoas que não conseguem seguros privados porque têm um historial clínico complicado, por exemplo, que vão entrar na ADSE, o que vai aumentar os custos. Não é? Vai ter as pessoas com rendimentos mais altos a continuarem a sair, porque com os 3,5% preferem um seguro privado e, portanto, vai abrir as portas para uma série de problemas na ADSE. O Miguel teria razão se fosse exatamente como está a dizer, mas o que o CDS sempre disse, e eu continuo a dizer, é que é preciso estudar para que o princípio seja de alargamento e não de extinção da ADSE, para que o princípio seja de sustentabilidade e para que o princípio seja o mais possível não termos dois países diferentes e não termos regimes diferentes. Ou seja, portanto, a ADSE, em vez de ser apenas pelos tais 3,5% de rendimento, passar a estudar o historial clínico de quem quer entrar, acabar com uma série de regalias e, no fundo, transformar-se... Miguel, fazer o estudo e o trabalho para garantir, que é sustentável, 2, que é possível abrir a todas as pessoas que o queiram, obviamente dentro de regras e dentro de condições e olhando para esta questão da sustentabilidade, mas no fundo permitindo que outros possam aderir a um sistema que nós achamos que é um sistema interessante e positivo. E porquê? Porque lá está, e tem ajudado muito o próprio sistema, porque nos ajuda a ter uma liberdade de escolha no tratamento e na procura de cuidados de saúde e porque nos ajuda, por exemplo, a não sobrecarregar um SNS que tem muitas deficiências e que hoje está pior do que nunca, está num verdadeiro caos. O CDS, quando defende, por exemplo, que quando não há uma consulta de especialidade em tempo útil no SNS, e o tempo útil depende da especialidade, mas normalmente são 3 meses, as pessoas devem poder ir a qualquer outro lado, ao setor social, ao setor privado. Porquê, Miguel? Porque isto é aquilo que uma pessoa que tenha ADSE ou que tenha um seguro privado de saúde ou que tenha dinheiro do seu bolso, na verdade faz. Se o Miguel tiver um problema e precisar de consultar, se o seu médico de família lhe disser tem que ir a uma consulta de urologia com urgência e se ficar 1, 2, 3 anos à espera, o Miguel se calhar não fica, ou tem um seguro de saúde e marcou no outro setor, ou fez um esforço e pagou do seu bolso, ou se calhar até tem uma ADSE, no seu caso não daria, mas noutros casos daria, tem ADSE e conseguem recorrer a um especialista em tempo útil. Aquilo que nós achamos é que é muito desigual e é injusto que quem não tenha essas possibilidades fica à espera, às vezes, anos, e são mesmo anos, dependendo das especialidades e dependendo dos hospitais de que estejamos a falar. E, portanto, é isso que eu acho que é preciso transformar. E nós não gostamos de ver um país dividido ao meio, em que uns, porque estão no setor público, têm determinados regimes e outros que estão no setor privado têm outros regimes. Há coisas que nós não podemos mudar, mas há outras em que nós podemos caminhar no melhor sentido. E esta da ADSE eu acho que é caminhar no bom sentido, com cuidado, com cautela, fazendo transformações. Evidentemente, nós conhecemos esses riscos todos, mas achamos que o princípio é de manter e não distinguir, e é de abrir, proporcionando aos portugueses em geral a possibilidade de terem também essa escolha de aderirem ou não aderirem a este sistema. Já passámos aqui mais de metade desta entrevista a dissecar um pouco o programa com que se vai apresentar aquelas que são, na verdade, as suas primeiras legislativas como líder do CDS, mas a verdade é que para toda a gente ficou evidente que houve aqui alguma mudança de narrativa nos últimos meses, diria eu, sem que se tivesse percebido exatamente o que é que a fez mudar. Eu digo isto porque conhecemos a Assunção Cristas, que se apresentava publicamente como a candidata à Primeira-Ministra da direita, e agora o seu discurso já não é exatamente assim. Sabemos que, naturalmente, o resultado das europeias terá tido um impacto forte nessa mudança de narrativa da sua parte. A minha questão é que há uma questão que não ficou bem explicada, que foi nessa noite disse que tinha compreendido bem o sinal que os eleitores quiseram dar ao CDS.
Afinal, que sinal é que foi esse? O que é que compreendeu dessa noite que ainda não nos explicou? Pedro, deixe-me dizer-lhe duas coisas. Primeiro, eu não mudei narrativa nenhuma. Não ouvimos dizer novamente que é a candidata a Primeira-Ministra da Direita, ainda é? Pedro, eu não mudei narrativa absolutamente nenhuma. Aliás, não mudou postura, não mudou vocês postura nos debates quinzenais com António Costa, por exemplo. Não vimos uma Assunção Cristas diferente. Olhem para os discursos do CDS no Congresso e a moção do CDS ao Congresso, e aquilo que está lá é sempre a mesma coisa. Depois de 2015, mudou na prática o nosso sistema e é possível alguém ser Primeiro-Ministro sem ficar em primeiro lugar nas eleições. Foi o que aconteceu com António Costa. Perdeu as eleições, teve uma maioria que o apoiou, foi Primeiro-Ministro, é Primeiro-Ministro. Então isto foi um erro de percepção. Continua a ser a candidata à Primeira-Ministra da Direita, é Pedro, isso? deixe-me continuar até ao fim. Se me permite. E, portanto, o que é que eu digo sobre isto? Digo que deixou de haver a pressão do voto útil, que havia muito, porque para se poder liderar um governo era preciso ficar em primeiro lugar. E isto era uma pressão muito grande. Sim, e nós no CDS, sentíamos... E nós no CDS sentíamos... o que é que aconteceu para... Pode-me deixar concluir? E nós dissemos sempre isso. Acabou o voto útil. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que hoje as pessoas podem escolher o partido em quem votar, não com a pressão de que temos que votar naquele, porque aquele é o único que lá chega, que acontecia muito na relação entre PS e CDS. Gostamos muito de vocês, gostamos muito das vossas ideias, mas vocês nunca chegam lá e, portanto, nós temos que pôr o nosso voto em alguém que pode chegar lá para ficar em primeiro lugar, ou seja, para ficar à frente dos socialistas. Era, no fundo, esta a preocupação das pessoas. Isso hoje deixou de acontecer. Hoje as pessoas sabem que podem votar no CDS pelas suas propostas, pelas suas ideias. Podemos não ficar em primeiro lugar à frente do Partido Socialista, com certeza. Isso eu acho que é bastante natural e evidente, mas... não quer dizer que não podamos crescer. Não quer dizer que não possamos crescer. E eu acho que qualquer partido, como qualquer organização, o Observador também, certamente o que quer é crescer e quer ficar na primeira linha. Não, mas aqui eu pergunto era ao contrário, desculpe. Porque o CDS desceu e a Assunção Cristas disse: eu percebi porque é que isto aconteceu. Mas eu já lá vou a isso. Explique-nos o que Espero lá, mas não tem nada a ver com isto. Eu já lá vou. Não, mas nós só temos uma hora. Miguel, mas eu já lá vou. Agora, mas vocês fazem as perguntas, querem obviamente ouvir as respostas. Claro. Se calhar as respostas não são aquelas que vocês querem. Mas foi sobre se tinha mudado a minha estratégia. Sim, a primeira foi sobre se tinha mudado a minha estratégia. Já vou a seguir. A primeira pergunta foi se tinha mudado a minha estratégia. E aquilo que eu digo sempre é: a estratégia do CDS não mudou, a estratégia do CDS continua a querer construir uma alternativa de centro-direita em Portugal. Isso faz-se com metade do Parlamento mais um, são 116 deputados. Nós queremos contribuir o mais possível para esse número e, com certeza, ter a ambição de sermos uma primeira escolha um dia. Pode acontecer agora, pode não acontecer agora, pode acontecer no futuro. Mas depois de 2015, nós podemos dizer às pessoas: votem em nós, que nós damos um conjunto de garantias. Só estamos no espaço político de centro-direita, não apoiamos António Costa, queremos contribuir o mais possível para um governo que seja uma alternativa, porque o país precisa dessa alternativa. Pronto, e depois de 2019, então, onde é que se posiciona? Que sinal é que os eleitores lhe deram que ainda não explicou? Eu ia agora ao sinal, então, eu não me esqueço das perguntas. Qual foi o sinal? Foi claramente não terem percebido as prioridades do CDS. Eu acho que os eleitores não perceberam as prioridades do CDS. Não perceberam, afinal, porque é que faz sentido votar no CDS? Afinal, ao que é que o CDS vem? E por isso é que eu... Mas isso foi um problema dos eleitores ou foi um problema do CDS nessa campanha? Os problemas nunca são dos eleitores. Em política, os problemas nunca são dos eleitores. Os problemas são sempre de quem não consegue fazer passar a sua mensagem aos eleitores. E, portanto, eu aqui tenho uma posição de grande humildade e aprendizagem. Foi apenas um problema de passar a mensagem ou foi um problema de mensagem eventualmente errada para aquilo que os eleitores queriam? O que eu lhe posso dizer é que as pessoas não compreenderam as nossas prioridades e, portanto, passámos mal uma mensagem, parece-me evidente. Agora, o que é que nós temos feito desde então? Continuar com o trabalho. Este programa eleitoral que é apresentado hoje não foi feito em 2 ou 3 meses, foi feito em mais de 1 ano e meio. Começou com o Ouvir Portugal em novembro de 2017. E, portanto, teve muitos grupos e teve muitas pessoas, militantes, independentes, muita gente que se juntou para o fazer, e o que nós temos é um programa muito sólido, de uma verdadeira alternativa, muito robusto, um programa com ambição para Portugal e onde coloca as nossas prioridades de forma muito clara. É por isso que vocês, se calhar, já estão cansados de me ouvir dizer, mas eu direi mais uma vez que a nossa prioridade número 1 é baixar a carga fiscal e libertar os portugueses e as empresas da maior carga fiscal de sempre. E depois há a prioridade da família e permitir que as pessoas constituam a família que querem,
e tenham o número de filhos que desejam, e por isso propomos licenças de paternidade flexíveis entre pai, mãe e até avós durante um ano, e achamos que as creches devem existir a sério e rapidamente, nomeadamente contratualizando com o setor social e com o setor privado, não necessariamente construindo creches camarárias ou estatais. É por isso que nós achamos que é preciso ter uma rede de cuidadores para os mais idosos, que é outra questão relevante da nossa sociedade, ter um olhar humano para os mais idosos, dar cuidados paliativos. É por isso que nós rejeitamos a eutanásia, por exemplo. É por isso que nós olhamos para as reformas que é preciso fazer no país para que ele esteja preparado e seja competitivo, e vamos à formação profissional, vamos ao ensino, aos currículos, vamos, por exemplo, à investigação. Se há coisa que nós sabemos é que se queremos melhorar o perfil da nossa economia e sermos mais inovadores e queremos, é preciso que os investigadores possam fazer trabalho de doutoramento nas empresas e não sejam penalizados por isso na sua carreira académica. É outra transformação que nós temos que fazer. É preciso olhar para a justiça, ter um combate violentíssimo à corrupção, mas também olhar para as questões da justiça económica de forma muito séria. É preciso olhar para o nosso território de forma abrangente, e nós hoje temos uma parte do território que está abandonada e que está desertificada, e nós queremos olhar para o território, mundo rural, mundo urbano, interior do país e também mar, como áreas importantes para o nosso desenvolvimento económico, um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento verde, um desenvolvimento azul. E já agora, olhando para a questão da água, se me permite, porque eu ouço falar muito de clima, e em Portugal clima tem a ver diretamente com escassez de água e tem a ver com territórios cada vez mais secos, onde se pode fazer cada vez menos coisas, e portanto a nossa prioridade número 1 deve ser água, uso eficiente da água, mas também armazenamento, boa gestão da água no mundo urbano e no mundo rural, nomeadamente com regadio eficiente, que para nós é muito crítico. Ok, deixe-me só voltar aqui à questão política, porque a entrevista vai caminhando para o fim e há aqui ainda questões que convinha esclarecer. Por exemplo, na última entrevista que deu, agora recentemente, à TVI, falou na possibilidade de uma coligação à direita, mas excluindo o Basta. Porquê? Porquê esta exclusão? Porque, olha, eu recordo que o CDS tinha uma coligação para a Câmara de Loures, uma coligação PSD-CDS, em que o candidato número 1 era o atual presidente do Basta. Nós afastámos-nos dessa coligação, saímos porque rejeitámos em absoluto declarações que foram feitas à época pelo candidato, hoje presidente do Basta, e portanto compreenderá que quem rompeu tipo uma coligação, pode só aqui relembrar compreenderá, os nossos ouvintes. peço que as revisitem, compreenderá que quem se afastou dessa coligação na altura, e tínhamos muitas coligações com o PSD, com o partido com quem temos as melhores relações, obviamente que agora, que ainda por cima essa pessoa saiu do PSD e que não mudou as suas ideias, pelo contrário, não nos revemos nesse registro, e portanto nós com o Basta não nos entendemos, com os outros todos com certeza temos a oportunidade de nos que há entender. curiosamente alguns pontos que parecem muito comuns entre o discurso do CDS em alguns momentos e André Ventura. Por exemplo, consegue dizer-me se esta frase que eu lhe vou dizer é de André Ventura ou de Nuno Melo, nas europeias? Não queremos fechar a porta a quem procura a Europa como ponto de acolhimento. Não podemos é deixar que cheguem e entrem de qualquer maneira. Consegue dizer-me de quem é a frase? Rita, eu nem sequer vou estar a entrar nessa temática, nem a discutir isso, por uma razão muito simples. Disse que houve frases de André Ventura com que não concordava. Não. E há muitas posições de André Ventura com as quais eu não concordo. Olha, por exemplo, dizer que 100 deputados bastam. Eu acho que não bastam 100 deputados. Gostaria de saber o que é que se passa com o interior do país quando neste momento tem tão poucos deputados e tão poucas pessoas que o representam. A frase é de quem? É de Nuno Melo ou de André Ventura? Consegue dizer-me? Quando é que isso seria? Rita, eu não tenho nenhuma dificuldade em identificar aí uma frase do Nuno Melo, porque o CDS sempre disse e continuará a dizer... A frase é de André Ventura. Mas poderia ser do Nuno Melo. Nuno Melo tem uma muito parecida, de facto. O CDS sempre disse... Precisamos de pessoas, mas não de quaisquer pessoas. Não. Numa entrevista ao Expresso. O CDS sempre disse uma coisa, e eu acho que qualquer partido democrático e respeitador das pessoas e dos direitos das pessoas e com humanismo dirá sempre a mesma coisa. Nós temos que acolher as pessoas bem. Só conseguimos acolher as pessoas bem se tivermos uma política de imigração cuidadosa. E eu acho que o país precisa muito de imigrantes, como nos outros países precisaram muito dos imigrantes portugueses. E essa matéria para mim é particularmente sensível por esta razão. Nós temos 1,5 milhão de portugueses espalhados pelo mundo, aliás até mais, aqui estou a falar dos eleitores, de repente cresceram muito com as novas regras, mas temos muitos milhões de portugueses espalhados pelo mundo e nós somos um país de emigrantes. E, portanto, temos que ter uma particular sensibilidade à imigração. Agora, sabemos que se não tivermos políticas
cuidadosas, nós vamos estar a acolher mal e sem humanismo. E isso eu acho que é desastroso. Vamos escolher, ver o passado das pessoas, Isso quem eu vem, acho vem que é, por bem. isso que eu acho que é desastroso. Acho que obviamente temos O critério é esse. Não, o critério são muitos critérios e acho que essa é uma questão para se discutir e é algo que deve ser discutido na sociedade portuguesa. Nós temos necessidades pronto, em é muito várias áreas. ao do Basta, Rita, pelos vistos. olhe, mas vá ver se noutras áreas é Posso ver, por exemplo, relativamente ao uso de armas. De quem é a frase um cidadão que não pertence às forças de segurança pode ou não ter armas? Eu acho que sim. Rita, em Portugal, felizmente, esse não é um assunto e não será pela mão do CDS que passará a ser um assunto. Mas esta frase, por acaso, é de um dirigente do CDS em campanha, que é Nuno Melo. Rita... Diz André Ventura, uma frase também numa pergunta retórica: não seria mais justo e equilibrado que as armas estejam também no bolso dos cidadãos, os defensores civis da lei e da ordem? Concorda com a frase dita desta forma? Eu rejeito em absoluto. Do seu eurodeputado Nuno Melo e André Ventura. Eu rejeito em absoluto essa frase de André Ventura. Que é praticamente igual à de Nuno Melo. Não é, e devo dizer que esse não é um assunto trazido pelo CDS, não está no nosso programa eleitoral, não é a nossa prioridade e eu acho que nós devemos utilizar este tempo a falar do programa eleitoral do CDS. Mas foi falado por Nuno Melo na tal campanha em que viu em que o CDS, pelos vistos, teve uma má comunicação. Foi este tipo de má comunicação que teve. Quanto ao posicionamento político do CDS, as questões são muito claras. Queremos construir uma maioria de centro-direita em Portugal. Essa maioria faz com todos os partidos que nós entendemos que partilham de valores nos quais o CDS se revê, obviamente, nas diferenças dos diferentes partidos. Há um partido que me foi perguntado se poderia entrar nesta coligação e a minha resposta foi muito clara. Não, mas em matérias não. conservadoras Rita, e securitárias, como vimos aqui nestas frases, o CDS e o Basta não têm pontos muito similares. A resposta é não. A resposta é não. Nós não temos nada a ver com o Basta. O CDS tem um património de humanismo e democracia cristã que eu prezo muito. E, portanto, com o Basta não vamos ter certamente nenhuma coligação. Mas estas frases são incómodas, claramente. Para si não é segredo, nota-se, e mesmo quem estiver a ouvir pela rádio percebe que incomoda isto. A questão aqui é perceber se incomoda-me querer vincular, frases... Pedro, incomoda-me querer vincular o CDS a um partido que eu não revejo como benéfico no nosso sistema partidário. Já agora vou esclarecer qual é a intenção e, portanto, disto. é bem para esclarecer e separar águas. Para também ficar esclarecido se falou já do resultado das europeias, se este tipo de declarações, se esta atuação em campanha de Nuno Melo foram decisivas para o resultado que o CDS teve. Se identifica com elas ou se acha que foram ditas coisas em campanha nas europeias com as quais a Assunção Cristas não se identifica. Pedro, as europeias já lá vão. O Nuno Melo é um grande ativo do CDS, foi um excelente eurodeputado. Todos gostaríamos e todos trabalhamos para que pudéssemos ter melhor resultado nas europeias. Os resultados europeus não é de Nuno Melo, é meu, é de todo o partido. E isso eu disse-o oportunamente. Dito isto, as prioridades do programa eleitoral do CDS são estas, nas quais o Nuno Melo também se revê. E eu acho que é isso que nós temos que estar a discutir agora. Peço imensa desculpa, mas as europeias já lá vão. Europeios são europeios. A coisa que eu aprendi é que cada eleição é uma eleição. Eu tive 21% em Lisboa, tive 6,2% nas europeias. Agora temos legislativas e é isso que nós queremos disputar. E como nós achamos que o CDS existe para ter sentido na vida das pessoas as propostas que propõe, e as pessoas têm que perceber qual é o sentido de votar no CDS, eu dedico-me muito a explicar quais são as nossas propostas e já agora dedico-me a separar as águas quando sou perguntada sobre isso. Essas águas estão separadas. As propostas e as prioridades do CDS são estas. É a baixa de impostos, é puxar pelo setor privado, é permitir às famílias terem a sua vida, é olhar para o território de forma integrada, é fazer reformas para termos competitividade, para podermos chegar mais além e é aí que está o nosso foco. O resto é ruído. Então vamos sair das europeias e vamos para temas de atualidade. Nos últimos dias, uma das matérias mais discutidas e mais polémicas na política portuguesa foi aquele despacho sobre a identidade de género nas escolas. Já ouvimos as críticas que fez à reação de alguma esquerda, como diz, a posições diferentes. Já sabemos que entende que o ruído foi provocado pelo governo e, portanto, acho que isso já está tudo claro. Eu só gostava de perceber uma coisa que não entendi muito bem, que é, vamos olhar para uma situação concreta, que é uma rapariga, estudante no secundário, está em processo de mudança de sexo para rapaz. Em sua opinião, deve ser obrigada a ir à casa de banho das raparigas ou não? Claro que não, Miguel. Eu acho que deixei isso bastante claro. Na minha opinião, mas agradeço a oportunidade de clarificação. Na minha opinião, essa rapariga pode ir à casa de banho onde se sentir mais confortável. E acho que isso se resolve conversando com a rapariga, com a estudante, que tem direito à sua tranquilidade e ao seu conforto. Resolve-se com os pais,
resolve-se com a escola e resolve-se com os professores. E, portanto, aquilo que eu critiquei foi uma forma desastrosa de criar ruído, de gerar confusão e, sobretudo, de não tratar de forma humana estas situações como elas devem ser tratadas. Mas essa e, portanto, posição é isso que é preciso tratar. Sente que essa posição é unânime no CDS ou sente que, aliás, que é uma coisa que sentiu, como contou no seu livro, quando entrou no partido, sente que em matéria de costumes a Assunção Cristas é menos conservador ou mais liberal, como quisermos, do que uma parte muito substancial do Miguel, partido? sinto que isto que eu lhe estou a dizer agora, de que as crianças devem ter direito à tranquilidade e que a sua situação deve ser reconhecida e tratada com toda a delicadeza e com toda a eficácia ao nível da escola, é uma opinião na qual todo o partido partilha, obviamente, porque é um partido preocupado com as pessoas e com uma visão humana para todas as pessoas, sem exceção, e respeitando a identidade de todas as pessoas. E, portanto, eu acho que aqui não há nenhuma divergência. Aquilo que choca e chocou a uma boa parte do partido, aliás, não foi só do partido, foi do país, foi de repente haver um despacho em que não se percebia sequer o seu próprio alcance e em que parecia, e parece a muita gente, abrir a porta a outras situações completamente diferentes. E acha que já está esclarecido isso ou não? Ou sente que não? Eu espero que esteja esclarecido. Eu acho que o próprio Governo percebeu que aquilo não é maneira de tratar de um assunto como este, não é maneira de tratar de um caso de que estaremos a falar, eventualmente, de 200 crianças, talvez mais, mas as que forem, sobretudo não é esta a forma até de olhar para uma questão tão delicada com um despacho vindo da 5 de outubro para todas as escolas, para todo o país. Estas questões são tratadas com as famílias, com as escolas, com os professores, porque é esse olhar humano e de proximidade que resolve estes problemas. Não são despachos do Ministério da Educação. Mas em matéria de costumes, e não chegou a responder isso, em matéria de costumes vê-se mais liberal do que, digamos, a maioria do CDS? Pedro, o CDS tem posições muito diferentes. Tem posições absolutamente claras e aí, se quiser, praticamente unânimes em relação a um conjunto de posições, e outras têm posições diferentes, e eu acho que convivo muito bem com isso. Sempre foi assim, sempre será. Olhe, por exemplo, eu posso lhe garantir que nenhum deputado do CDS votará a favor da eutanásia, por exemplo, que é coisa que eu acho que, enfim, talvez tirando o PCP, mais nenhum partido poderá dizer, e isso para nós é fundamental, e isso distingue-nos de outros partidos que concorrem também no espaço político de centro-direita. Muito bem. Adolfo Mesquita Nunes aceitou ser administrador no executivo da Galp, e isso foi suficiente para que no partido se entendesse que ele devia deixar a vice-presidência do CDS. Enfim, ele tomou essa decisão também, mas apesar de ter tomado posse na empresa a 12 de abril, creio, ou não, foi pelo menos nessa altura que foi anunciado, ficou a coordenar o programa eleitoral do CDS que é apresentado hoje. Porquê que não era compatível com uma vice-presidência do CDS, mas é compatível com a coordenação do programa eleitoral do partido? A coordenação do programa eleitoral do CDS até podia ser feita por uma pessoa de fora do partido. Como muitos independentes contribuíram ao longo de todos estes meses para o programa do CDS, até poder ter sido uma pessoa de fora. Nós estamos a falar de uma função executiva versus uma função muito importante que é de reflexão, de pensamento, de preparação e, sobretudo, de agregação de um conjunto enorme de contributos que nos chegaram via Ouvir Portugal na rua, Ouvir Portugal em 20 conferências, onde só independentes é que participaram como oradores, nas conferências do Gabinete de Estudos, no trabalho do grupo parlamentar, nos vários especialistas que diretamente ajudaram grupos que o Adolfo criou para afinar propostas em variedíssimas áreas e, portanto, são perfis completamente diferentes. De resto, eu devo dizer que, por mim, o Adolfo poderia ter continuado como vice-presidente do CDS. Ele achou que era melhor para proteger o partido e o colocar, enfim, no fundo, protegido de críticas, era melhor deixar ter essa função, mas, para mim, clarificadas as várias posições que cada um ocupa na nossa sociedade, nós não estamos em condições de prescindir de ninguém. A política precisa de gente válida, de gente sólida, de gente bem formada, como é o caso do Adolfo, por isso é que ele também é disputado por outras áreas, e aquilo que eu lhe posso dizer é que nós continuaremos sempre a contar com o Adolfo na nossa reflexão, nos nossos programas, e eu espero que noutras alturas também, noutras circunstâncias. Provavelmente na primeira linha, enfim, do seu núcleo mais próximo no que diz respeito à
vida do partido. Sai Adolfo Mesquita Não Nunes. está. Pedro Mota Soares também agora deixou de ser deputado, não foi eleito O Adolfo continua no meu núcleo duro, já não é vice-presidente, mas felizmente não é preciso, não é preciso cargos para as pessoas continuarem a ajudar. Deixou de ocupar este cargo. Mota Soares deixou de ser deputado, também não foi eleito eurodeputado. Nuno Magalhães vai deixar a liderança da bancada após as legislativas. Não dá a impressão que algumas das figuras mais reconhecidas do partido estão a sair da primeira linha? Estão a desistir da primeira linha? Não, olha, o Adolfo, como aliás acabou de dizer, continuou na linha da frente e hoje verão é ele que fará a parte principal da apresentação do programa eleitoral e continuará sempre comigo. O Pedro Mota Soares, nós todos lamentamos muito que não tenha sido eleito porque se perdeu um grande eurodeputado, mas se há coisa que nós às vezes sentimos no CDS é que muitas vezes faltam-nos vozes sólidas e fortes do CDS que não estejam no grupo parlamentar, porque acabamos por estar muito centrados no grupo parlamentar. Isso aconteceu, por exemplo, com o Diogo Feio, que é o coordenador do Gabinete de Estudos do CDS e que faz parte do meu núcleo duro, e vai continuar e vai acontecer certamente com o Pedro Mota Soares, com quem eu conto sempre na linha da frente da política e da ação política do CDS, não no Parlamento, mas fora do Parlamento, que também é um espaço muitíssimo relevante. O Nuno Magalhães vai continuar a ser deputado, agora compreenderá que 8 anos de líder parlamentar não há em nenhum partido. A média no CDS é 1 ano e meio ou 2, ele esteve 8 anos e bem, pelo seu mérito, mas é natural que todos os ciclos tenham um momento de transição. E, portanto, o que nós assistimos e vamos assistir é um grupo parlamentar renovado, é gente que continua, muita gente continua, mas muita gente que também vem de fora. Vamos ter jovens no grupo parlamentar, vamos ter pessoas experientes, vamos ter independentes, e eu acho que isso também corresponde a uma vitalidade e a um alargamento do próprio partido. Eu só não percebi um ponto em relação ao Adolfo Mesquita Nunes, disse que vai continuar a fazer parte do seu núcleo duro. Portanto, é apenas uma mudança cosmética? Deixa de ser vice-presidente porque parecia mal, mas vai continuar a influenciar? Não tem funções executivas, mas continua, obviamente, na reflexão e no núcleo duro do CDS. E eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Aliás, não, ele é que viu. Aliás, ele viu o problema em ter funções executivas. Eu não vi, Miguel. Portanto, far-me-á essa justiça. Faço. Eu, por mim, ele teria continuado. Portanto, eu não vi problema nenhum. Clarificado, haveria problema se não soubesse o que é que ele fazia na vida dele. Toda a gente sabe o que é que o Adolfo faz na vida dele e, portanto, acho isso relevante. E, portanto, eu, por mim, ele poderia continuar vice-presidente. Ele entendeu melhor não continuar e eu respeito essas opções de cada um. Agora, continuarei a contar com ele, sim, para a nossa, todas estas personalidades que falámos vão continuar no seu círculo mais próximo. Não sente, como provavelmente terá lido nas várias notícias que foram saídas sobre o assunto, que há já quem esteja a fazer, digamos, o seu percurso próprio para a eventualidade de uma sucessão da líder do CDS. De forma alguma. Eu acho que as pessoas estão todas empenhadas em que o CDS tenha um grande resultado e a prova disso é que o CDS tem-se vindo a alargar, tem vindo a trazer outras pessoas. O Pedro sinalizou as pessoas que porventura não ficarão, aliás só o Pedro Mota Soares, mas há outras que entrarão no Parlamento, por exemplo a Raquel Abcacis, que é a cabeça de lista por Leiria, que é independente e que vem de um percurso completamente diferente. Eu acho que isso é algo digno de realce e que faz sentido percebermos que há aqui também uma capacidade do CDS de se alargar. Ou o Rui Lopes da Silva, que é a cabeça de lista por Coimbra, ou Francisco Rodrigues dos Santos, líder da JP, ou Sebastião Bugalho, só para lhe dar alguns nomes de pessoas que eu acho que vão fazer também um grande trabalho no grupo parlamentar do CDS. E, portanto, isso é normal. Mal seria que em cada eleição ficasse tudo exatamente igual. Era sinal de um partido que não tinha vitalidade e não tinha capacidade de alargar. E dando só aqui um salto para a frente e para o pós-legislativas, pode garantir que vai recandidatar-se a líder no próximo congresso do partido? Rita, eu estou preocupada e focada nas eleições de 6 de outubro, que eu acho que podem correr bem e o CDS pode ser uma surpresa. Para isso, tenho que gastar todos os minutos e toda a minha energia a explicar porque é que faz sentido votar no CDS. Faz sentido votar no CDS porque valorizamos o mérito, porque queremos baixar impostos para as famílias e para as empresas. Faz sentido votar no CDS porque queremos reformas no país que nos tornem mais competitivos. Faz sentido votar no CDS porque olhamos para o território de forma integrada e achamos que devemos ser líderes na economia azul e na economia verde. E faz sentido, esse resultado faz também sentido pode ser votar no CDS porque temos um olhar humano ou não? Essa é a minha última preocupação. Felizmente sou muito livre e estou tão livre quanto no primeiro dia. Eu estou aqui para ter um belo resultado para o CDS e para podermos continuar o nosso trabalho. Mas o que é que faria não se candidatar? O resultado Rita, nas legislativas é uma coisa importante? Rita, eu nem sequer estou a pensar nisso. Estou a pensar, não.
Não, e sabe porquê? Tenho uma tranquilidade tão grande na minha vida, que é de sentir que estou na política por serviço. Quer dizer que não tem nada a ver com o resultado das Por legislativas? serviço. Não, quer dizer que estou na política por serviço. E quando está por serviço, está-se quando faz sentido estar. E a minha preocupação é garantir que nós temos um ótimo resultado, que temos um bom resultado, que as pessoas compreendem a mensagem do CDS e, a partir daí, poder trabalhar. E, portanto, eu não vou gastar e não gasto um segundo do meu pensamento a pensar no que é que acontece depois do dia 6 de outubro. O que me preocupa hoje e preocupa daqui até ao dia 6 de outubro é tudo o que nós vamos dizer às pessoas para que elas percebam porque é que faz sentido votar no CDS. E eu acho que têm muito boas razões para votar no CDS, mas, obviamente, elas têm que ser percepcionadas, têm que ser percebidas, as pessoas têm que aderir a elas, e é esse o meu esforço e é a minha energia para onde está direcionada, é para aí. Tudo o resto não faz sentido discutir agora. Mas há de ter pensado já no seu futuro, não o imediato, que agora são as eleições. A pergunta é, o que é que vai fazer um dia quando deixar de ser líder do CDS? Vai dedicar-se à vida académica Pedro, como Adriano Moreira ou ao mundo dos negócios como Paulo Pedro, Portas? eu sou professora universitária, eu sou professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Para chegar ao fim da minha carreira ainda tenho uma prova académica, que é a agregação. Sei muito bem o que é que quero estudar para preparar essa minha agregação. O direito privado continua a ser aquilo que intelectualmente mais me estimula. E eu tenho uma grande capacidade de me apaixonar pelas coisas. Portanto, no dia em que eu deixar de fazer serviço político, eu sei que me vou dedicar ao meu trabalho académico. Posso também dedicar-me a outras coisas, mas tenho muita vontade de estudar direito. Aliás, tenho saudades de estudar profundamente coisas como direito. Dito isto, eu, como vendo esta entrevista, estou altamente motivada em ter uma transformação no nosso país para que possamos ter ambição, ter rasgo, ir mais longe, ter um país competitivo, ter as pessoas a viver melhor, ter uma sociedade mais humana, e é para isso que eu estou a trabalhar. E é isso que me foca, mas com este pano de fundo que é muito claro. E eu não tenho aqui nem hesitações, nem dramas, nem angústias. Estou na política com toda a paixão e estarei sempre enquanto fizer sentido, e eu acho que faz muito sentido estar para defender isto, que eu não vejo mais ninguém defender, certo, e mais nenhum partido defender. Uma última pergunta, tem-se falado já, ainda falta tempo, mas tem-se falado já, toda a gente tem falado já de presidenciais, o Primeiro-Ministro tem falado, muita gente tem falado. Há alguma figura do CDS que neste momento possa ser melhor Presidente da República do que Marcelo Rebelo de Sousa, que é militante do PSD? Miguel, nós estamos a tratar de legislativas. Permitam que cada assunto seja tratado a seu tempo. Mas deixe-me dizer que o CDS apoiou e foi o primeiro a apoiar o professor Marcelo Rebelo de Sousa na sua primeira candidatura presidencial. E, portanto, esse é um assunto que também não nos causa angústias. A seu tempo será tratado. Mas neste momento nós estamos a tratar de legislativas e acho que é muito importante para a nossa democracia que haja uma alternativa de centro-direita, com certeza não é apenas com o CDS, mas na qual o CDS quer participar e quer participar da forma mais significativa possível, crescendo o mais possível, e é para isso que nós estamos a trabalhar. E acho que isso também é o que nós devemos fazer neste momento e não desfocar atenções. Assunção Cristas, obrigado. Esta foi uma emissão especial. Obrigada, Miguel, foi um gosto. Foi uma emissão especial do Sob Escuta, programa de grande entrevista da Rádio Observador, e voltamos para a semana.